irmãos, minhas irmãs, do Centro Espírita, Caminheiros da Luz, o nosso Celuz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá? Meu nome é Freimar e, como de outras oportunidades já há alguns anos, nós temos tido a oportunidade de trabalho que o Celuz nos oferece, a fim de desenvolvermos juntos um estudo, um pensamento. E para a noite de hoje, para o estudo de hoje, nós pretendemos falar sobre o papel da ciência para a evolução. Me permitam utilizar de um software dos mais avançados, de um dos aplicativos mais avançados que existe em todo o globo terrestre na atualidade, para que nós possamos apresentar as nossas transparências nesse sistema. Então, eu gostaria de apresentar para vocês o nosso tema e o que nós pretendemos desenvolver nesse dia. Então, a transparência que está sendo projetada aqui, nós pretendemos, então, falar sobre o papel da ciência para a evolução e com os temas aqui apresentados. Tá? Primeiramente, a água fluidificada, que eu gostaria de lembrá-los para, antes de iniciarmos a nossa apresentação, pegue 2 copos, 3 copos de água, um vasilhame de água fluidificada, a fim de podermos, ao longo da nossa apresentação, nós podemos ter também a água fluidificada pelo nosso mentor, pelo nosso anjo de guarda, a fim de, ao final da nossa apresentação, tá, e de acordo com os nossos próprios méritos e necessidades, nós podemos receber e ingerir essa água fluidificada. Da mesma forma também, temos a intenção de, na apresentação de hoje, oferecer o passe virtual, o passe à distância, de tal forma em que possamos amenizar o nosso estado íntimo, o nosso estado espiritual, e a espiritualidade que nos acompanha, que nos assiste, que está junto conosco, ela também possa, no momento oportuno, nos oferecer a energia que todos nós tanto necessitamos. Assim, o primeiro tema da noite, o primeiro tema é sobre vamos atentar para a separar a água fluidificada e a ambientar o nosso espírito para receber o passe. Depois vamos fazer uma referência ao Evangelho segundo o Espiritismo dentro do tema de hoje. Pretendemos também falar sobre conceitos iniciais, tá? Depois gostaríamos de comentar sobre o centurião e a fé que Jesus reconheceu nesse centurião. Tá? Queríamos também abordar o criminoso redimido. Tá? Depois, gostaríamos de colocar um ditado popular para a aplicabilidade do tema que estamos desenvolvendo hoje. Tá? E ainda, alguns casos pessoais que, ao longo desses últimos meses, nós mesmos vivenciamos e que gostaríamos de apresentar a aplicabilidade do tema de hoje, quanto a, vamos dizer assim, como é que nós podemos nos conduzir ou evitar de cometer o erro que porventura eu tenha cometido. Tá? Lembrar do tema, nada acontece por acaso. Tá? Por fim, estímulos, palavras de estímulos, de ânimo, tá? Uma pequena contribuição nossa para uma reflexão oportuna e, por fim, uma conclusão. De forma que eu peço, inicialmente, a compreensão de todos pelo nosso soft ultra, hiper moderno, tá? Mas acreditamos que tenha sido o melhor para que a gente possa desenvolver o tema da noite. Assim, meus irmãos, nós iniciamos o nosso estudo com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item número 8, em que ele fala sobre
a aliança da ciência e da religião. Lá ele comenta que a ciência e a religião são duas alavancas para a inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, a ciência, e a outra, a religião, a do mundo moral. Os tempos que nós estamos a vivenciar são os tempos preditos por Jesus, em que os ensinamentos de Jesus têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado. O capítulo 1, item 8, do Evangelho segundo o Espiritismo, lembra para nós que hoje, da forma como nós estamos a desenvolver o tema nosso, nos permite uma certa tranquilidade que em alguns anos atrás seria um pouco mais difícil para abordarmos os temas. Por quê? Porque a semelhança do que Jesus colocou aos seus apóstolos no tempo que aqui ele esteve fisicamente, ele nunca deixou de estar conosco, tá? Era que ele queria e colocava as verdades de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Por isso que as passagens de Jesus, preservadas até hoje sob a forma de parábolas, era para uma compreensão que aos tempos a sociedade tinha. E hoje, para nós, essas verdades estão chegando a torto e a direito para nós, e cada vez mais o que há um mês, há um ano atrás, eu tinha como dogma, eu tinha como um conceito rígido, hoje eu posso estar reformulando, pensando de uma forma um pouco diferente e até analisando, olha, eu poderia não ter visto sob essa forma. E a ciência tem feito com que cada vez mais se aproxime da religião, e a religião cada vez mais se aproximando da ciência, tá? De tal forma que ambas, nesse contexto de asas para o ser humano, permita com que nós todos, seres humanos, sociedade, humanidade, tenhamos condições de evoluir. Em cima desse tema, o papel da ciência para a evolução, eu gostaria de colocar para o estudo nosso de hoje um conceito inicial. Pensamento mais sentimento é igual a vibração. Repetindo, o que pensamos, somado ao que sentimos, produz uma vibração que pode ser sentida energeticamente em qualquer parte do universo. Meus irmãos, minhas irmãs, esse tipo de conceituação não precisamos colocar a época de Jesus. Há alguns anos atrás, se afirmássemos isso num ambiente que não religioso, que não doutrinário, particularmente espírita, nós poderíamos deixar uma confusão muito grande. E vou aprofundar um pouquinho mais. Pensamento somado a sentimentos e atitudes produzem uma vibração que pode ser sentida em qualquer ambiente do universo. Então, se o pensamento e o sentimento forem equilibrados e de acordo com as leis divinas, a hora que ele for emitido, de acordo com a lei de causa e efeito que nós na doutrina espírita tão bem sabemos, no jargão popular, aqui se faz e aqui se paga, tá? A mesma forma que eu emito essa vibração, um dia ela vai voltar para nós. E quando nós confirmamos essa vibração pela postura, pela conduta, em suma, pela atitude, ainda mais é que ela vem irradiando de retorno para nós. Não há vibração que não tenha consequências diretas para o seu emissor. Dessa forma, é importante nós estarmos entendendo isso, porque se eu penso não tão bem equilibrado,
se eu não tenho as minhas emoções tão bem controladas, eu estou num padrão vibratório que só vai, no futuro próximo, a agravar as minhas próprias emoções, sentimentos, padrão vibratório. Então, daí vem para todos nós uma proposta de autorrecuperação, autoburilamento, autossuperação, particularmente nos tempos que sempre vivenciamos, e agora, em especial, nesses tempos de pandemia. Tá? Pensamentos positivos, pensamentos construtivos, pensamentos de tal forma enobrecedores, somados a emoções que, por pior que possam ser os feedbacks que recebemos, mas nós buscamos domar, controlar, direcionar as nossas emoções, os nossos sentimentos, de tal forma que tenhamos condições de produzir emoções saudáveis, nós estamos transformando essa conjunção em vibrações que mais cedo ou mais tarde retornarão para nós e irão dar alicerce de equilíbrio para nós. Da mesma forma, há um jargão no ambiente espírita, né, que fora da caridade não há salvação, fora da fraternidade não há salvação. O que quer dizer isso? Que fora da ação prática, em termos de provocar uma boa ação para o meu semelhante, não teremos solução das nossas angústias. Aí, retomando, pensamento, sentimento e atitude construtiva, a caridade, a fraternidade, vão gerar em nós uma vibração de construção elevada, de moral cada vez mais espiritualizada, principalmente para podermos estar nos nossos centros de controle, centros de equilíbrio, centros de podermos nos oferecer em alguma coisa de bom a todos aqueles nossos semelhantes que porventura venham até nós. Tá? E é importante nós construirmos essa certeza, porque eu gostaria de comentar uma passagem de Jesus que se encontra lá na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5 a 13. Lá na Bíblia, nessa passagem, diz assim, versículo 5: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus: Eu irei contigo. Eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e te seja feito assim como creste. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Há uma representação desta passagem, nesse filme, em que aqui está representado o centurião,
lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13, em que ele demonstra toda a sua fé ao Mestre Jesus. Aquela certeza de que ele foi procurar Jesus, aonde ele se encontrava, e falou: Dize que o curaste, e eu retorno para a minha casa, crendo, Senhor, que assim o Senhor realizou. E Jesus, assustado no bom sentido, reconheceu essa fé desse centurião. Nunca foi tão importante como nos tempos atuais para todos nós essa fé do centurião para nós. Essa mesma garra, essa mesma vontade, essa mesma convicção de que todos nós estamos sob o amparo do Pai e do Mestre Jesus. Essa passagem, então, da Bíblia nos lembra que nós todos temos que ter a confiança, a fé, como o primeiro fator íntimo, no pensamento, na emoção, para motivar, sublimar as nossas vibrações no bom sentido. E para que nós não fiquemos somente no campo da retórica, só na fala, no campo da teoria, vamos lembrar também uma outra passagem que Jesus comenta. Eu falo isso porque nós temos nesse livrinho Jesus no Lar, de Neio Lúcio, tá? Lá no capítulo 26, o valor do serviço. E no capítulo 26, no item 26 desse livrinho pequeno, Jesus, na casa de Pedro, às margens do lago de Tiberíades, comentava, tá, sobre um grande fariseu que, pelos seus dotes e sua postura de extremamente religioso, a espiritualidade superior, frente a uma pandemia que à época tinha acontecido, precisava de espíritos fiéis ao Senhor para que pudesse trabalhar, recolhendo os despojos das pessoas que tinham sido feridas, mortas à época por essa grande pandemia. E foram buscar esse crente a Deus. Mas o encontraram em completo isolamento, distanciamento, para manter a sua pureza de sentimentos. E frente a essa situação, já que esse crente, esse fariseu, não produzia obras no campo físico, no campo material, a espiritualidade superior foi procurar, então, junto a quem se predispusesse a efetivamente arregaçar as mangas e trabalhar. E assim foram encontrar um ex-ladrão, um ex-criminoso redimido, que pelos seus votos de arrependimento conseguiu receber a intuição, o pensamento da espiritualidade superior, e assim esse ex-criminoso arregaçou as mangas e foi tratar de enterrar os mortos, de cuidar daqueles que ainda estavam vivos, de planejar e executar determinadas ações em benefício daqueles que ainda estavam desamparados. E tanto foi a sua vontade de querer se redimir, que ele foi efetivamente redimido. Jesus comenta nessa reunião em casa de Pedro, tá, que esse criminoso, ex-criminoso, redimido, aos olhos do Pai, teve muito mais valor por conta das suas não só intenções no campo da teoria, mas principalmente pelas ações práticas com que ele se predispôs. Assim, meus irmãos, nós abordamos esse campo para que a nossa fé não fique somente nas orações, nas intenções, no pensamento ou até mesmo nas emoções. E sem querer sugerir, vamos deixar bem claro, alguma atitude imprudente ou irresponsável, pelo contrário, tá?
nós podemos, nós devemos, nesse momento que temos o privilégio de estarmos encarnados nessa oportunidade da história da humanidade, em que daqui 200, 300, 400 anos será relatado esse momento, o qual estamos vivenciando, testemunhando na primeira fileira de camarote, assistindo como encarnados, como foi a reação daqueles que se autossuperaram e venceram seus medos, seus receios e contribuíram na devida proporção da sua segurança, da devido condições que poderia, que pode estar ajudando, contribuiu para ajudar num mundo mais ameno, num mundo mais humano. Há um ditado popular que diz bem assim: se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se enfrentar, o bicho foge. Não quero aqui sugerir medidas irresponsáveis, imprudentes, tá? Em que a gente vá se arrojar sem máscara em alguma circunstância, tá? E ainda mais participando dos diversos grupos de controle de risco. Não quero dizer isso. Mas todos nós vivenciamos em algum momento dessa pandemia, tá? Alguma situação desconfortável. Algum momento, nesse exato instante que estamos vivenciando, nós temos aqui as nossas fragilidades. E para que ninguém que me assiste possa imaginar que nesse momento, mas o Freimar está afirmando uma coisa que ele deve ser muito corajoso, é fácil apontar os defeitos, as fraquezas dos outros. Eu queria colocar a experiência de que a fé e a prática consoante, confirmada, embasada na fé, faz com que muitas das vezes não percamos a oportunidade de servir, e queria me apresentar com algumas circunstâncias que, ao longo dessa pandemia, que iniciamos, que vivenciamos em março do ano passado, vamos completar agora um ano desse amadurecimento, dessa evolução, dessa experiência um tanto quanto assertiva, tá, constante no nosso dia a dia. E aí eu queria abordar 3 casos que aconteceram comigo. Tão logo a pandemia se iniciou, os hospitais aonde estávamos atendendo, tendo em vista as características nossas, nos foi sugerido: Freimar, interrompa seu atendimento e assim não dê continuidade no atendimento presencial. Bom, eu me conhecendo e sabendo que ocioso eu iria dar muito trabalho para os meus obsessores, essa galera espiritual que me acompanha, precisei buscar alguma alternativa para poder dar continuidade ao nosso humilde trabalho de atendimento e assim iniciei, lá em março passado, o atendimento online. E entre um atendimento e outro, exatamente nessa mesma posição onde eu me encontro falando com os senhores, com as senhoras, em um atendimento, logo no início, no mês de março ainda, passou por mim uma corrente de vento em que eu, inadvertidamente, espirrei. Tchim! A pessoa com quem eu estava falando, conversando, na hora que eu espirrei, rapidinho ela pôs a máscara. Eu me assustei, mas a minha ficha caiu por conta de: nossa mãe, essa pessoa está num estado de ansiedade, de preocupação tão grande que até o meu espirro do outro lado da tela fez com que ela buscasse a proteção pela máscara. Assim, nós a alertamos que o único vírus que nessa condição ela poderia adquirir é aqueles vírus de internet, que não o vírus do coronavírus. Mas já serviu para nós, lá em março do ano passado, sentirmos, pressentirmos o quanto que o estado de receio, o medo, provoca em nós
esse estado de eu preciso me defender, eu preciso. Tá? E, ao mesmo tempo, o quanto que nós, que estamos buscando ajudar, trabalhar, tá? Temos que ter cautela para auxiliar as pessoas, dar a nossa humilde contribuição para amenizar que seja um pouquinho os estados de angústia que às vezes são potencializados por tanto pensamento desnecessário, tantas emoções às vezes não bem tratadas, que o padrão vibratório abaixa. O outro caso, diretamente também comigo, foi que nos ambientes de hospital, por 2 ocasiões, nós fomos convidados para aplicar passe na UTI do hospital. Eu nunca neguei a nossa atuação, mas confesso que fiquei receoso pensando, poxa vida, as pessoas estão com a contaminação, com o vírus, e nós vamos lá prestar o nosso apoio. Fui, mas não minto para ninguém, fui com certo receio. Mas com todas as medidas de cautela, assim nós fomos de coração aberto, pensando em Deus, que a gente poderia contribuir, e por 2 ocasiões distintas, nós fomos na UTI do hospital e aplicamos o passe em 2 pessoas que, nos devidos canais, vieram a nos solicitar esse amparo, essa assistência, essa ajuda, pessoalmente falando. E o último, um grau recente agora, desde quando começou a pandemia, eu não encontrava há tempos com o senhor. E a questão de uns dias atrás, agora recentemente, eu encontrei ele a mais ou menos uns 50 metros de distância, ele me viu e acenou para mim. E estava andando com a sua esposa no sentido contrário, a 50 metros de distância. Fez assim para mim. Eu, quando vi, disse essas palavras: como vai? Que bom ver o senhor novamente por aqui. Ele, que andando estava, só por essas palavras de motivação, quase saiu correndo. Tal foi a energia que deu de entusiasmo para ele, que ele apressou o passo. E, digamos, um senhor com uma idade já um pouquinho avançada. Daí, nunca foi tão importante, nos tempos que nós estamos vivenciando, a gente buscar a autossuperação. Lembrem-se do ditado que eu comentei, do ditado popular, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, se enfrentar, o bicho foge. E o bicho a quem eu falo, nesse momento, são os nossos próprios bichos, os nossos próprios receios, as nossas próprias angústias e limitações. Assim, eu coloco para todos que nos ouvem que, apesar de termos toda a tecnologia, toda a ciência, todo o conhecimento possível, nenhuma ciência poderá superar a nossa vontade de querer nos autossuperar. E não vamos nos esquecer, somos privilegiados por estarmos encarnados nesse exato momento da história da humanidade. Para alguns de nós, a encarnação não foi coercitiva. Embarca, reencarna. Para alguns de nós, quiçá a grande maioria, nós sabíamos que em algum momento da nossa atual encarnação vivenciaríamos esses momentos pelos quais estamos a vivenciar. E que, para nós, nesse momento, é um privilégio a autossuperação nossa, tá? Para que possamos alavancar o processo de evolução moral, espiritual e intelectual do nosso próprio espírito. Por fim, estamos chegando ao final. Gostaríamos, já nessa altura do campeonato que estamos vivendo, já na altura desta maratona, 42 quilômetros que iniciamos o ano passado, já ultrapassamos a metade dessa maratona, já passamos de mais de 20 quilômetros dessa maratona, que necessitamos dosar o ritmo, a intensidade, a passada de como devemos prosseguir no restante do caminho que ainda temos pela frente,
a fim de podermos manter a nossa própria rigidez física, rigidez moral, rigidez espiritual, porque ainda temos alguns passinhos a completar pela frente. Mas, como o próprio Chico Xavier nos afirmou há muitos anos atrás, tudo passa. E assim, tudo está passando para nós nesse exato momento. Podemos dizer que mais da metade desse processo de aprendizado conseguimos concluir. E ainda temos alguns passos que requer de nós essa fé, essa coragem, essa força para darmos a nossa contribuição, o nosso quinhão para um mundo melhor, para uma família melhor, para que nós mesmos consigamos nos manter firmes, confiantes, fortes em Jesus, em Deus e completarmos essa maratona. Como se não bastasse, nós temos uma notícia. Essa nossa mordomia de assistir o vídeo deitado em casa, de pijama, comendo pipoca, quando dá aquela pestanejada, e não escutei o que foi que ele falou, volta o vídeo e aí assiste de novo, está para acabar. Se Deus quiser, não vai demorar muito. E logo, logo, em vez de estarmos de pijama, deitado, comendo às vezes pipoca em casa, lá vamos nós voltar para o centro. E, por favor, ninguém me apareça para tomar passe de pijama. Tá? Ninguém pense que vamos dar o passe em casa, como hoje estamos a oferecer. Então, essa mordomia, falta pouco, se Deus quiser, para acabar. Mas nós precisamos juntar a nossa fé, dar a nossa contribuição, para que esse restinho de tempo que falta não pese tanto nas pessoas que estão conosco, nos profissionais que estão cumprindo, apesar de todas as restrições e limitações, tendo por obrigação de sair e ter que conviver com as pessoas na rua, nos hospitais, nos mais variadas repartições, na nossa casa, aqueles que nos servem, que vêm às vezes trazer alguma coisa para nós, que nós possamos contribuir, mesmo que seja por trás de uma máscara. Não vamos deixar a característica de só retorno um cumprimento quando sou cumprimentado. Tomemos pelo menos a iniciativa de dar um bom dia, boa tarde ou boa noite, que vai servir para aquela outra pessoa, mesmo que ela não responda. Lembremos do nosso padrão vibratório. Se eu estou emitindo que seja algum tipo de boa emissão, boa vibração, uma hora dessa ela volta para nós. Então, por que deixar de dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para uma pessoa que muitas das vezes se encontra assustadíssima, acuadíssima, pelo simples fato de ter que passar perto no sentido contrário a nós? Que nós possamos não imaginar que, doando um cumprimento, vamos deixar e nos contaminar, mas que possamos, sem imprudência, sem irresponsabilidade que seja, contribuir com um bom dia, com boa tarde, com boa noite, como agora, que nós possamos, ao final da nossa humilde contribuição, emitir pensamentos bons, pensamentos e emoções sob forma de vibração boas para aqueles entes queridos, próximos ou distantes. Ou então, para aqueles nossos entes não tão queridos, para não dizer até às vezes odiados, próximos ou distantes, mas que nós também possamos emitir alguma coisa de bom para todos esses nossos irmãos, porque somente assim vamos gradativamente nos fortalecendo no exercício da doação. E lembrando, nós estamos doando
mas ao mesmo tempo recebendo muito, mas muito mais em retorno. Para não deixarmos o nosso recurso tecnológico avançadíssimo, vamos então para a conclusão, sugerindo para que nesses tempos que estamos vivenciando, quem porventura tenha ou queira uma obra de referência de autossuperação, eu vou citar duas. A primeira é um vídeo, um DVD desse livro, desse vídeo, Pedro, a história do apóstolo Pedro, tá? Personalizado por Omar Sharif. Ah, Frei Mar, eu já assisti. Assista de novo. Uma coisa é você assistir em determinada época da sua vida com um determinado amadurecimento. Outra coisa é, opa, eu estou numa outra época da minha vida. Vejo a vida de uma outra forma. Que tal agora assistir, para aqueles que possam, de novo, esse vídeo, a história de Pedro. E um outro, que só de leitura eu já o li 7 vezes, sem falar em ouvir audiolivro, outras tantas. Um livro de autossuperação, muito bom para nós também, Paulo e Estevão. Esse livro conta a história do radicalismo de Saulo na defesa de seus princípios, que ele achava tão certo, tão correto, e que caiu por água abaixo quando, perseguindo Ananias no deserto, indo na Síria para Damasco, se depara com Jesus. E quando a ficha para Saulo cai, a única coisa que ele só sabe dizer é: Senhor, o que queres que eu faça? O livro lembra para nós que Saulo, então, vendo o erro que havia cometido, na mesma hora, não põe condições, simplesmente, mestre, diga-me o que queres que eu faça. Ponto. E a partir dali vem Paulo com o seu mentor, aquele mesmo que ele havia apedrejado, Estevão, tá? Com a sua jornada. E foi graças a Paulo que o cristianismo chegou ao paganismo, chegou aonde é o centro do catolicismo, lá no Vaticano, em Roma. Assim, meus irmãos, me perdoem por ter abusado do karma de vocês, de terem que me aguentar durante esses minutos todos, tá? Mas gostaríamos de dar essa humilde contribuição para que nós todos possamos aproveitar o privilégio de estarmos aqui encarnados e dar a nossa pequena e humilde contribuição, auxiliando aos nossos mais próximos e, quem sabe, até mesmo àqueles um tanto quanto mais distantes, fazendo por valer a mensagem dentro da doutrina espírita e do Mestre Jesus. Fora da caridade não há salvação. Que a paz de nosso Pai Criador e de nosso Mestre Jesus fique conosco, hoje e sempre. Muito obrigado.